Olá, eu sou Maria Filomena, as pessoas me chamam de Tuti, eu trabalho com educação humana e venho conversando há algum tempo sobre esse trabalho. Há 2 vídeos eu comecei a falar sobre a mandala pedagógica, que é uma síntese do trabalho ou das diretrizes principais ou do alicerce desse trabalho com educação humana. E nós então conversamos sobre a camada central da mandala pedagógica, que é o amor. Nós falamos sobre a segunda camada, que é a autoeducação, que nos leva de volta à possibilidade do amor em nossas vidas, em nosso trabalho e como seres humanos, tanto profissionais da área da educação como pais e membros da comunidade responsáveis pelos pequeninos que andam por aí. Nós vimos também a terceira camada, que diz respeito aos ritmos e que nos leva de volta à sanidade que a natureza nos oferece com sabedoria. A natureza é toda ela rítmica e ela nos lembra que nós também somos natureza e que se nós fizermos uso desse instrumento maravilhoso que é o olhar e compreender os ritmos e aplicá-los ao nosso dia a dia e ao dia a dia da educação, a diferença que nós conseguimos com isso é enorme e positiva. E nós também vimos a quarta camada, que é aquela que fala sobre a alma humana, que é dividida para fins didáticos em 3: saber, o pensar, o sentir e o querer. O ser humano não é só pensamento, nem só sentimento, nem só ação, ele é a combinação dessas 3 forças e quando elas estão alinhadas, mais uma vez, os resultados obtidos, a vida se torna significativa e muito poderosa. E hoje nós vamos conversar sobre a quinta camada, que é aquela dos setênios. Já os gregos antigos falavam sobre essa divisão, esse ciclo de 7 em 7 anos da vida humana. É óbvio que existem outras maneiras de a gente olhar para o desenvolvimento humano, é possível pensar em ciclos de 10 em 10 anos, 12 em 12 anos, mas por algum bom motivo sábio, os gregos olharam para essa questão dos 7 em 7 anos e Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia e da pedagogia Waldorf, retomou esse conhecimento e o aplicou à educação. E na verdade isso tem uma ressonância no trabalho quando nós conhecemos essa realidade dos setênios. Isso tem uma ressonância na educação que leva os currículos a serem muito mais lógicos, muito mais sátívicos, terapêuticos, sanadores, e por isso mesmo essa é uma das camadas da mandala pedagógica. Então, pensando um pouco em setênios, na verdade a gente pode pensar na vida humana como um todo, dividida de 7 em 7 anos, mas para o fim que a gente precisa hoje, nós vamos conversar apenas brevemente sobre os 3 primeiros setênios, que são aqueles em que normalmente as crianças estão na escola e elas, na verdade, estão ganhando, né, a condição de seres humanos livres. Ou assim eu espero. E então a gente vai pensar um pouquinho nos 3 primeiros setênios, do 0 aos 7 anos, quando nós temos o desenvolvimento do corpo físico e por isso mesmo a parte da alma que vai estar em foco vai ser o querer, ou seja, a ação. Um segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, que diz respeito ao desenvolvimento do sentir. E é o momento em que o ser humano ganha consciência sobre suas simpatias e antipatias, ou melhor, elas brotam com muito mais intensidade e é inevitável que a gente vá tomando consciência das coisas que nós gostamos ou não no mundo, na gente mesmo.
E depois o terceiro setênio, que diz respeito à faixa entre 14 e 21 anos e que tem a ver com o desenvolvimento do pensar. O foco principal, e quando eu digo foco principal, isso quer dizer que humanamente o pensamento está em franco desenvolvimento, é o foco principal do desenvolvimento humano naturalmente neste momento, entre 7 e 14 anos. Existem alguns fatos fisiológicos que conseguem nortear ou dar uma melhor noção para a gente do porquê os gregos resolveram dividir as coisas da vida humana de 7 em 7 anos. O marco do 0 aos 7 anos, obviamente o 0 é o nascimento, né, da criancinha, e os 7 anos marcam o início. Hoje cada vez está mais cedo, entre 5 e 6 anos no máximo, as crianças já estão na troca da dentição, então é o ganho dos dentes permanentes que marcam o fim do primeiro setênio e o começo do segundo, portanto. Dos 7 aos 14 anos, a gente vai observar a crescente queda da condição de fantasiar da criança e um chamar de atenção muito para aquilo que ela gosta muito e para aquilo que ela desgosta. Ela é muito efusiva ao mostrar aquilo que ela gosta e que ela não gosta. É a fase das cartinhas de amor para a mãe, para a professora, para o pai, para amigos muito queridos, e é a fase também de deixar claro que algumas coisas elas não querem e não gostam, bom, isso é bastante perceptível nas crianças nessa idade. E o fim desse setênio é marcado pelo início da puberdade, que também marca o começo do terceiro setênio, que se estende até os 21 anos, quando inclusive civilmente nós éramos considerados maiores de idade. Isso mudou faz algum tempo, mas tinha a ver com essa sabedoria, né? A noção de que a gente tem juízo mesmo a partir dos 21 anos. Então, retomando, do 0 aos 7 anos a gente tem o desenvolvimento do corpo físico. A criancinha vem para o planeta e ela ganha esse corpo físico da mãe e do pai. E aí ela precisa aprender a lidar com esse corpo e ela precisa entender as limitações e as infinitas possibilidades dele. E para isso ela precisa usar o corpinho. Então, a gente observa que do 0 aos 7 anos as crianças são puro movimento. Quando elas não estão dormindo, elas estão fazendo coisas, elas estão brincando, elas estão andando para baixo, para cima, elas estão, depois que aprenderam já a caminhar, elas são curiosíssimas e elas estão sempre mexendo aqui, mexendo ali, e tudo de uma maneira muito vertiginosa, que é mal entendida pelo adulto, muitas vezes até como falta de atenção, porque ela muda de brinquedo muito rapidamente, mas isso é porque ela realmente, primeiro, precisa do movimento, e segundo, ela captura o que ela precisa com muita rapidez nessa idade, de cada coisa, de cada atividade, de cada objeto que ela tem em mãos. Adultos desavisados costumam justamente achar que a criança tem algum problema, porque ela deixa realmente os adultos razoavelmente desarvorados. Tamanha a condição de energia, de movimento puro e de não parar, né? Isso vai aos poucos harmonizando por fatores biológicos, fisiológicos novamente, que mais tarde a gente conversa melhor, até chegar aos 7 anos, quando o corpo avisa que algum enrijecimento a mais está acontecendo, a ponto dos dentes molinhos, os dentes de leite, serem expelidos e chegarem os dentes permanentes. E é nesse momento que justamente a criança consegue parar para aprender. Antigamente a gente ia para a escola a partir dos 7 anos, só a partir dos 7 anos. Hoje está muito mudado isso, mas enfim, mais uma vez era uma sabedoria. A criança tinha uma prontidão, e tem prontidão propriamente, para parar e aprender coisas mais formalmente a partir dos 7 anos e não antes disso. E então ela desenvolve, a partir dos 7 anos, essa condição de ficar, de ter um
uma condição de atenção já mais extensa e ela pode e quer, inclusive, aprender, principalmente se o aprender for simpático, principalmente se o aprender for divertido, for gostoso, tem a ver com aquilo que ela sente como prazer. Não que tenha que ser 100% isso, claro que os desprazeres acontecerão e eles são naturais da vida, mas em termos educacionais, se você sabe disso, que a criança entre os 7 e os 14 está desenvolvendo principalmente essa condição e esse foco nas antipatias e simpatias que são próprias do sentir, que são próprias das emoções, essa é uma ferramenta interessante para que a gente utilize na educação, fazendo com que tudo seja, tudo não, mas a maior parte das coisas seja divertida, seja bonita, seja gostosa, porque isso atrai o ser humano ao aprendizado. Dos 14 aos 21, a gente tem aí o surgimento dos dentes do siso, que nos avisam que realmente o juízo está chegando, e é o momento do desenvolvimento da verdade do ser humano. O adolescente ele não consegue deixar de olhar, o véu das fantasias caiu entre os 7 e os 14 anos e ele já não tem mais condição de olhar para os pais da mesma maneira que ele olhava até o setênio anterior, nem para os adultos, nem para os professores, nem para a realidade que o circunda, porque a racionalidade chegou ou está em processo de chegada. Então o adolescente, muitas vezes ele é muito mal compreendido porque ele realmente questiona tudo ou muitas coisas e ele parece muito rebelde, mas isso porque ele enxerga muitas coisas que não são exatamente bacanas na nossa sociedade, na nossa educação ou em nós mesmos como pais, e eles apontam isso com a maior clareza do mundo para a nossa total insatisfação, na maior parte das vezes, principalmente quando a gente não está com a autoeducação em dia. Para que isso serve? Para que esse conhecimento dos setênios nos serve? Nos serve para que o currículo não esteja calcado em ideias que eu tenho sobre o que seja educação e sobre o que seja ser humano, e sim que o currículo esteja em harmonia com o que está acontecendo com o ser humano naquele momento. Então, pedir que crianças de educação infantil ou mesmo Fundamental 1, que elas analisem textos, que elas ajuizem o que está acontecendo no mundo ou eventualmente numa história, é algo que a gente precisa ver se realmente tem pertinência ou não. Dentro desse ponto de vista que eu estou oferecendo hoje, obviamente não. E aí a gente entende uma porção de coisas que não tem dado muito certo, né, nas escolas nos últimos anos. Bom, tem muita coisa, muito mais coisas para a gente conversar sobre esse assunto, mas a gente vai deixando, conforme nós formos progredindo nas nossas conversas, nós voltamos a isso para aprofundarmos. Fica só a dica importante que isso existe. Isso está estudado há muitos séculos e é importante que a gente retome alguns conhecimentos que são fundados em sabedoria e que nos ajudam, portanto, a lidar conosco mesmo e com os nossos alunos, os nossos filhos, de uma maneira muito mais razoável, muito mais amorosa e muito mais sábia. E esse é sempre o meu convite. Nós nos encontramos logo mais, nós conversaremos sobre a sexta camada, os temperamentos, no próximo encontro. Eu aguardo vocês. Por enquanto, agradeço muito pela presença sagrada de todos e até logo mais. Tchau!